Saudações a todos da banca, saudações à minha orientadora, Giana. Sou Yuri Fernando Rodrigues Nascimento, estou pleiteando aí o título de pós-graduação Lato Sensu, em Gestão Pública. Meu polo é de Alexandria, né? E o título do meu trabalho é Modernização da Gestão Pública, ferramentas de tecnologia da informação e comunicação para o apoio na tomada de decisões na administração pública. Eu já trabalho sou servidor público estadual do governo de Goiás e também trabalho com tecnologia da informação. Por isso que esse foi o título, o tema do meu trabalho, né? Vamos lá. A introdução do meu trabalho é assim: os desafios da gestão pública, né? Os gestores públicos hoje, eles estão sendo cada vez mais cobrados, né? Pela população, por serviço de qualidade, e ao mesmo tempo tem o desafio de ter recursos escassos, né? Os recursos hoje em dia estão cada vez mais escassos, né? Para atender a população. O objetivo de gestão pública é atender os anseios da população com políticas públicas, né, que atinjam a maior parte da população, principalmente a população mais carente, né, e também demonstrar nesse trabalho a evolução da tecnologia da informação e comunicação na administração pública, né, porque é um caminho sem volta para a administração pública, né? Tá certo assim que a administração pública ela veio acompanhando o mercado no desenvolvimento, né? Sempre atrás, mas foi tentando acompanhar o mercado, e houve essa mudança de cultura, porque antes a administração pública ela era taxada só como custos, né? Como despesas. E hoje em dia os novos gestores, as novas pessoas já viram isso, já mudou a cultura, e hoje já é tratado como investimento, né? Como uma coisa que vai trazer retorno para depois para a administração pública, né? A metodologia adotada neste trabalho foi a revisão bibliográfica, foram leituras de artigos da internet, né? Algumas revistas especializadas. Tem um livro que eu batizei o trabalho também, né, que chama Tecnologia da Informação e Desempenho Empresarial, do Luiz Alberto Albertin. Está referenciado lá no trabalho, né? Quem quiser dar uma olhada, eu recomendo a leitura desse livro. E também a gente cita no trabalho um case de sucesso, né, que é o Conecta SUS, que é um programa da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que é bastante interessante também. A gente cita ele lá no trabalho. Os objetivos desse trabalho é demonstrar, né, que o uso da tecnologia de informação para apoio na tomada de decisão da administração pública já existe várias ferramentas para isso, né? Posso dar um exemplo assim que existe muitos sistemas e pouca integração, ou seja, vou dar um exemplo aqui da Secretaria de Saúde, que quando você vai num posto de saúde, a pessoa, para você ser atendido, a pessoa te pergunta todos os seus dados, identidade, CPF, onde você mora, telefone, todos os seus contatos, né? E vai e grava aquela informação. No outro dia você vai fazer a matrícula sua, do seu filho numa escola, dá as mesmas informações, né? E assim, existe as mesmas informações de duas bases de dados, né? E a gente vê que essas bases de dados elas não se conversam e elas não se interagem, né? Então assim, no futuro próximo, isso creio que vai acabar, né? Vai ser um identificador único para você identificar e ter todos os seus dados, né? Porque o Estado já tem todos os seus dados.
né? Inclusive, assim, um cidadão, ele tem vários identificadores. Hoje ele tem identificador de CPF, identidade. Inclusive, identidade você pode ter uma em cada estado, com numerações diferentes, né? CNH, tem PIS, tem título de eleitor, né? Então, assim, um cidadão tem vários identificadores para a gestão pública, né? E, ah, como eu citei, né, tem muitos sistemas em pouca integração desses sistemas. A informação, ela é um patrimônio e ela agrega valor a qualquer instituição, né? Então, assim, os gestores públicos, eles têm que aprender a tratar a informação e usufruir ela de acordo que ela traga benefícios, né? Tragam relatórios, tragam indicadores para poder fazer as políticas públicas, né? Fazendo isso, né, para fazer as medições de onde vieram, para onde vão, tem que ter essas medições, esses indicadores, né, esses dados que são gerados. Como falei anteriormente, o Estado, o governo federal, municipal, estadual, ele é mestre em perguntar seus dados. Ele tem todos os seus dados, né, mas na hora de retornar esses dados aí já tem uma tremenda dificuldade aí. A modernização da máquina pública não é só obter os dados, mas é saber utilizar e interpretar os dados que tem, né? E os objetivos de trabalho é a integração e consolidação dessas bases de dados. Vou pegar o exemplo aqui da Secretaria de Saúde e Educação, né? Elas têm que ter integrado, ela tem que ter uma base única lá que a Secretaria de Educação vai e puxa, que a Secretaria de Saúde vai e puxa também. Existem ferramentas para isso. Como foi citado no trabalho, tem o BI e o Big Data, né? Um dos cases de sucesso, o case de sucesso citado no trabalho é o Conecta SUS, né, que é o programa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, né, que auxilia os gestores a fazer políticas públicas, né? Ele gera indicador, ele ajuda na análise de indicadores para essas políticas públicas, né? Então a pessoa faz uma política pública, então ela vai tendo as medições. Esse programa, esse sistema da Secretaria de Saúde, o Conecta SUS, ele vai te gerando esses indicadores para saber e vai te indicando para saber se você está no rumo certo, se está no rumo errado, se tem que corrigir num determinado lugar, né? Ele tem vários painéis de monitoramento de epidemias, como dengue, gripe, febre amarela, né? E tem os painéis de monitoramento também. Um dos painéis que eu achei interessante é o Siga Mamãe, que desde o momento que que a mulher descobre a gravidez, até o nascimento do bebê dela, tem todo o acompanhamento do sistema do Siga Mamãe. Vai tendo todo o histórico, vai tendo todos os indicadores para fazer melhorar as políticas públicas futuramente. E não termina só quando o bebê nasce, né? Ele vai até a fase escolar dele, acompanhando as vacinas e todo o acompanhamento médico da criança, né? Um dado interessante também que eu obtive nessas pesquisas, né? Eu fui conhecer o Conecta SUS lá, conversei com o pessoal responsável lá, né? Vamos supor, os equipamentos de mamografia são já referenciados em todos os estados. Tem um mapa lá que você tem todos os mamógrafos instalados no estado de Goiás. E também tem destacado no mapa cada região que aquele mamógrafo atende, quantas consultas foram feitas, quantos exames foram feitos naquele mamógrafo, né? Então, assim, se o mamógrafo não atendeu uma região direito, então ele está sobrecarregado e o gestor público tem que agir, intervir, colocar mais um mamógrafo lá, ou então deslocar para uma região mais próxima lá, né, para atender toda a população. Fazendo umas considerações finais aqui, né,
Muito foi feito, mas tem muita coisa para fazer. Esse muito foi feito, como eu trabalho na área de TI do estado de Goiás, né? Posso citar aqui o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, que antes os processos no estado tinham aqueles cabalhaços de papel, aqueles volumes imensos de papéis, né? Todo o histórico no processo. Aí hoje isso, de 2 anos para cá, isso aí acabou, né? Hoje é tudo eletrônico, todos os documentos são feitos eletronicamente e não é só para acabar com o papel, né? Isso veio para definir não, para tirar as medições dos processos, né? Vamos supor quanto tempo ele ficou no lugar, quanto de volume de dados aquele processo gerou, quantos documentos precisavam, se precisou de assinatura de um fulano, do ciclano, já disponibiliza para assinatura, não precisa de deslocamento, a pessoa faz a assinatura eletrônica, né? A mesma coisa com a nota fiscal eletrônica, né? Que uma nota fiscal emitida aqui em Goiás, a carga transporta até o Rio Grande do Sul e esse acompanhamento dessa carga junto com a nota vai sendo pesquisado em todos os estados, essa nota fica guardada num banco de dados central, né? Então, assim, todos os estados têm acesso a essa nota, né? E os portais de transparência, que foram os primeiros, as primeiras aplicações que foram feitas utilizando BI. A maioria dos portais de transparência hoje de prefeitura, estados e municípios são feitos em cima de BIs para montar os painéis para a população consultar os gastos públicos do estado, município ou federal, né? Mas tem muito a desenvolver ainda. Nessas pesquisas que eu fiz para esse trabalho, eu verifiquei que as bases de dados elas não estão integradas, tem que ter um tratamento dessas bases de dados, porque muitas vezes falta algum dado necessário na base de dados interessante, né? E também falta a inteligência para a interpretação dos dados que são gerados, porque não adianta nada você ter aquele tonelada de dados lá, mas você não saber o que fazer daquele. Então, existem ferramentas para extrair, você conceitua o que você quer, você vai lá e a ferramenta extrai aquilo para você daquela tonelada de dados, né? É isso que eu queria passar para vocês, assim, obrigado, né? Tá meu e-mail, o meu telefone aqui, para qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo sobre esse trabalho, né? E assim eu agradeço a todos a banca e principalmente a minha tutora e minha orientadora Giana pelo desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado a todos.